Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tárcio e na aula de hoje, tá, nós temos um roteirinho. Primeiro eu quero explicar para você sobre o Salão da Graduação, tá, que é um evento que vai estar acontecendo ali na primeira semana de junho. Depois a gente vai falar sobre contracondicionamento, depois extinção respondente, depois eu vou falar de algumas aplicações do conjunto de conhecimentos que a gente vem construindo nesse semestre, nesta disciplina. Tá? Então, começando com o Salão da Graduação, tá? O Salão da Graduação, ele é um evento, tá? Já tradicional, que ele acontece de forma anual na psicologia, tá? Deixa eu compartilhar com vocês aqui um card, tá? Ele já está na sua oitava edição, então é o oitavo ano que está tendo esse evento. Ele é organizado principalmente pelas pessoas do PET, né, pelos bolsistas do PET, que imagino que vocês já tenham tido algum contato sobre o que é o PET, né, esse grupo que faz pesquisa, ensino e extensão dentro da universidade. E é esse grupo de alunos que recebe uma bolsa para ficar algumas horas ali fazendo algumas pesquisas, algumas atividades, eles organizam este evento, tá? E a ideia é que seja um salão em que ocorrem mesas e conversas pensadas pelos alunos de graduação, né, pelos petianos em conversa que eles têm com alunos de graduação, para poder fomentar a autonomia da graduação, para poder discutir alguns temas que às vezes não são discutidos a fundo nas disciplinas, tá? E essa oitava edição do Salão da Graduação, ele vai ter como tema encontros com a psicologia, transversalidades políticas, tá? Então vai ser dia 2, 13 e 4 de junho. Ele vai ocorrer de forma online, via Zoom, tá? E os links eles vão estar disponíveis no Moodle quando for iniciar o salão. E aí vocês clicam no link e vocês acessam aí a sala, a mesa que vai estar ocorrendo, tá? Então eu vou deixar esse card ali no Moodle para vocês poderem dar uma olhada na programação, né? Por exemplo, na mesa um vai se falar sobre educação e seus atravessamentos políticos, porque a temática, né, que vai atravessar esse salão tem a ver com a questão da política. A mesa 2, ela é uma mesa que já acontece também tradicionalmente, em que alguns professores da faculdade vão falar sobre a sua trajetória profissional. Depois vamos ter ali sobre democracia e contemporaneidade política, vamos falar sobre a luta antimanicomial, que é uma questão histórica super importante dentro da psicologia, tá? Um movimento importante. Então, tá aí a programação de vocês, para vocês, tá? Vocês, a princípio, são chamados a poder assistir, a poder depois opinar, comentar, etc., né? Tudo que for acontecer neste salão, tá, pessoal? Então, vocês estão informados aí sobre o oitavo salão. Vamos para o conteúdo, tá? Então, o primeiro conteúdo que a gente vai falar é o contracondicionamento. Contracondicionamento, deixa eu abrir um negocinho aqui do Paint. Então, o contracondicionamento, a gente já conversou sobre maneiras de quebrar um condicionamento operante, tá? Por exemplo, se alguém já aprendeu algum determinado comportamento operante, a gente pode diminuir aquele comportamento através da punição e através da extinção operante, né? Então, por exemplo, se o ratinho aprendeu a apertar a barra, como é que eu posso fazer ele parar de apertar a barra, né? Eu posso dar um choque nele cada vez que ele aperta a barra, ele vai diminuir o comportamento, né? Ou eu posso cortar o reforço que ele teve, né? Tipo, existiu algum tipo de consequência reforçadora que fez um ratinho apertar a barra. Se a gente tivesse aqui a possibilidade de usar o sniff, seria ele ganhar comida cada vez que ele aperta a barra. E para quebrar essa aprendizagem é só parar de dar comida cada vez que ele aperta a barra, né? Num primeiro momento isso vai aumentar o comportamento e depois isso vai diminuir o comportamento. Mas a gente não conversou sobre maneiras de quebrar condicionamentos respondentes, né? O condicionamento aquele clássico, respondente pavloviano, tá? E aqui nós vamos então falar sobre as duas principais maneiras de quebrar um condicionamento respondente. A primeira delas a gente vai chamar de contracondicionamento, tá? Qual é a ideia de um contracondicionamento? Tá? Então a gente parte primeiro a gente parte de um reflexo aprendido,
tá? Ou, inclusive, às vezes isso funciona para reflexos incondicionados também, tá? Mas vamos dizer aqui que existe um reflexo já existente, tá? Lembrando que, desculpem a minha letra, é difícil fazer aqui no notebook, né? Que um reflexo, ele tem a ver com um conjunto de um estímulo com uma resposta, tá? Então, nós temos um reflexo que a gente quer diminuir, quebrar essa aprendizagem, quebrar esse comportamento reflexo, esse condicionamento reflexo. Como que a gente faz? Contracondicionamento significa, ao mesmo tempo que eu elicio um comportamento reflexo, eu tento eliciar outro reflexo que seja incompatível com o primeiro reflexo. Por exemplo, tá? Um exemplo clássico disso é uma tentativa de tratamento para ansiedade, em que, por exemplo, vamos supor que uma pessoa tem muito medo de barata. Tu apresenta uma foto de barata para a pessoa e, ao mesmo tempo, tu faz algum tipo de tarefa de relaxamento, por exemplo, alguma tarefa de relaxamento por respiração, tá? Existem técnicas, por exemplo, de respiração diafragmática e outros tipos de respiração que geram respostas de relaxamento. Então, eu estou pegando o reflexo que eu quero diminuir a resposta e, junto com ele, eu estou eliciando outro reflexo que seja meio que fisiologicamente incompatível com aquele primeiro reflexo. Então, eu mostro a foto da barata e eu faço alguma tarefa de relaxamento, tá? De relaxamento muscular, alguma coisa que baixe algum tipo de técnica meditativa, que vai baixar um pouco o batimento cardíaco. E quer dizer, baixar o batimento cardíaco está sendo contrário, ou está inibindo ali o reflexo original de medo que envolve um batimento cardíaco aumentado, né? Então, por isso, ele está sendo incompatível fazendo os dois juntos ao mesmo tempo, tá? A isso nós chamamos de contracondicionamento. Eu vou mostrar um vídeo aqui para vocês em que mostra um cachorro fazendo um processo de contracondicionamento. Então, esse é um cachorro que antes da aprendizagem, ele já tem algum tipo de aprendizagem de condicionamento reflexo, porque um cachorro que nunca viu um aspirador de pó, ele não vai ter esse comportamento agitado e agressivo com um aspirador de pó, né? Mas com o tempo, quando liga o aspirador de pó, isso faz um barulho grande. E esse barulho alto faz com que o cachorro tenha medo, tenha irritação, etc., e demonstre esse tipo de comportamento. Então, o que que ela está fazendo, né? Enquanto ela aproxima o aspirador de pó, ela vai depois ligar o aspirador de pó, vai mexer ele um pouco, né? Que esse estímulo do aspirador de pó já está gerando algumas respostas reflexas no cachorro, mas ao mesmo tempo em que ela faz isso, ela começa a dar petisco para ele. Tá? E uma coisa que o Pavlov já tinha demonstrado nas suas pesquisas é que muitas vezes o comportamento alimentar ele gera respostas que inibem respostas de ansiedade. A gente, instintivamente, às vezes a gente aprende isso, né? A gente está ansioso, vai lá comer. Por quê? Porque isso gera um alívio de ansiedade, né? Porque tem respostas fisiológicas que são incompatíveis entre a ansiedade e o comportamento de comer. E o petisco, obviamente, já está condicionado também, né? Já é um estímulo que gera uma empolgação, uma excitação, que são respostas que também ajudam a inibir a resposta de medo.
Tá bom, pessoal. Eu gostaria de destacar, tá, que essa estratégia que ela está fazendo não é uma estratégia de condicionamento operante, tá? O foco aqui não é reforçar o cachorro, não é o fato dele estar sendo reforçado. O foco que está sendo dado aqui é pegar um reflexo que eu quero diminuir, respostas fisiológicas de agitação, de medo, de irritação quando tem um barulho alto, ou quando tem um objeto ali que faz barulho, etc. Tá? E eu quero diminuir essa resposta reflexa. Então, ao mesmo tempo em que eu elicio a resposta reflexa, eu pego o aspirador e mostro para o cachorro e começo aos poucos a ligar o aspirador e depois deixar ligado o aspirador. Enquanto isso, eu tento fazer algum outro estímulo que gere uma resposta incompatível com as respostas de agitação e de medo, e nesse caso seria a empolgação por estar ganhando um petisco, seria a própria resposta, o comer, tá? Gera várias respostas fisiológicas que são incompatíveis aí com a ansiedade, gerando alguma quebra de aprendizagem, tá? Esse tipo de estratégia, tá, virou um protocolo de tratamento para fobias muito famoso, chamado de dessensibilização sistemática, tá? Um protocolo que foi publicado num livro em 1958 pelo Joseph Volpe, né, que ele vai falar sobre tratamento psicológico, tratamento de ansiedade por inibição recíproca, tá? Em que a pessoa pega uma fobia, por exemplo, uma fobia de barata, como eu estava dando o exemplo antes, ela faz uma hierarquia dos medos, em que o menor medo que ela tem, por exemplo, pode ser ver uma foto de uma barata ou imaginar uma barata, e o pior medo que ela pode ter é ver uma barata ao vivo. Né? E aí a gente faz toda uma hierarquia do menor medo de ver filme, etc., até o pior, e vai fazendo essa exposição, né? Por exemplo, a foto, mas enquanto faz a exposição, a gente faz alguma tarefa que seja de relaxamento. E aí treina-se técnicas de relaxamento com a pessoa e vai fazendo de forma hierarquizada. A isso se chama dessensibilização sistemática. Tá certo, pessoal? Então, esse é o contracondicionamento. A segunda maneira de quebrar um condicionamento respondente é fazendo um processo que a gente chama de extinção respondente. Tá? Deixa eu de novo ir para o meu pente aqui, para o meu quadro branco improvisado. Pessoal, vamos supor, tá, que eu quero que o cachorro do Pavlov pare de salivar quando ele escuta o toque do metrônomo. Tá? Então, se vocês forem lembrar, quando escuta a sineta. Tá? Então, o cachorro do Pavlov, ele já tem, existe uma aprendizagem que aconteceu, né, em que um estímulo está vinculado, um estímulo foi aprendido, né, então o toque da sineta ou do metrônomo está eliciando uma resposta de salivação. Certo? Como que eu posso fazer para ele parar de salivar quando ele escuta a sineta? Eu elicio este estímulo repetidas vezes, sem que haja o cortando o emparelhamento que gerou essa aprendizagem. Qual foi o emparelhamento que gerou essa aprendizagem? Foi comida. Ele ganhava comida. Né? O pó de comida na boca é um estímulo que faz o organismo salivar. E isso independe de aprendizagem. Né? Então, esse era o reflexo incondicionado. O que é fazer extinção operante? É eu eliciar o reflexo condicionado, tá? Esse aqui é o reflexo condicionado, quer dizer, o reflexo aquele que foi aprendido, ele não tinha essa resposta de forma inata, mas ele aprendeu a salivar quando escutava uma sineta, né? Então, escutava a sineta e começava a salivar. Então, se eu eliciar várias vezes este mesmo reflexo, ficar tocando a sineta, mas eu não fizer o emparelhamento que gerou a aprendizagem, quer dizer, eu não der a comida para o cachorro, porque foi esse o emparelhamento que gerou a aprendizagem, foi a comida gerando salivação,
foi emparelhado com a sineta, que não gerava nada, e de repente a sineta começou a gerar a salivação, né? Então, eu quebro essa associação repetidas vezes. Às vezes, pode requerer muitos ensaios. Tá? No exemplo do cachorro do Pavo, lá demorou mais de 40, 50 ensaios para o cachorro parar de salivar. Então, eu fico tocando a sineta, ele vai salivar e eu não dou comida. Toco a sineta, ele vai salivar e não dou comida. E com o tempo, a intensidade da salivação vai diminuindo até ficar praticamente zerada, né? E a esse processo nós chamamos de extinção respondente. Falando do exemplo anterior, tá? A gente falou sobre contracondicionamento. Contracondicionamento é fazer um novo emparelhamento. Na extinção respondente, eu não estou fazendo um novo emparelhamento. Eu só estou quebrando o emparelhamento que gerou a aprendizagem no primeiro momento. Se eu quisesse tratar, tá, uma pessoa com fobia, de novo o exemplo da fobia de barata, usando extinção respondente, o que eu ia fazer? Eu ia fazer a exposição da mesma forma que eu fiz no método do contracondicionamento, mas sem fazer o novo emparelhamento. É fazer a exposição num ambiente seguro. Tá? Porque o que possivelmente, dentro do modelo comportamental, gerou a fobia de barata da pessoa? Ela era uma criança pequena que estava ali meio que engatinhando e de repente veio uma barata, veio um bichinho, e aí ela foi em direção ao bichinho para fazer o quê? Botar na boca, até que algum adulto viu. E aí o que o adulto fez? Saiu gritando, meu Deus, meu filho, pegou e levantou a criança, ainda fez um reflexo de suspensão com a criança, e a criança ficou com medo e aprendeu a ter medo de barata. E aí como é que eu faço para quebrar esse emparelhamento? Eu, usando o método da extinção respondente, então eu exponho ela a uma foto de barata num ambiente seguro, em que nada de ruim vai acontecer. Sem que ela escape, sem que ela saia do lugar. Tá? Isso pode demorar, ela pode ter que ficar olhando uma foto 40, 50 minutos, mas com o tempo essa ansiedade vai começar a diminuir. Tá? E a isso nós chamamos de exposição hierarquizada. Diferente da dessensibilização sistemática, que eu falei no primeiro momento, isso a gente chama de técnicas de exposição hierarquizada, que inclusive hoje são o padrão ouro. Né? Tipo, o padrão ouro para tratamento de fobias é fazer esse tipo de exposição. Tá? Vocês vão aprofundar bastante isso lá em PCC1. A gente vai explicar como fazer, como explicar, qual é a postura que a pessoa tem que ter. Então, tem várias outras informações e detalhes que são importantes, mas o princípio técnico é esse, né? De fazer essa exposição, inclusive sem precisar fazer o relaxamento junto, tá? Porque vai funcionar até melhor do que fazer só a dessensibilização sistemática. Ainda que a dessensibilização sistemática gere menos ansiedade. O tratamento é menos aversivo, é menos ruim para a pessoa. Tá? Então, essas são as duas maneiras principais para quebrar uma aprendizagem de um condicionamento reflexo, ou clássico, ou pavloviano. Tá? O contracondicionamento e a extinção respondente. Dito isso, tá, eu queria dar um exemplo de aplicação desses conceitos, tá, para vocês terem uma ideia. Então, um lugar em que se usa bastante esse tipo de conhecimento que a gente foi discutindo na disciplina é no tratamento para uso de álcool e drogas. Em algum momento do tratamento, tá, uma das coisas, por exemplo, vamos supor uma pessoa que tem um problema com álcool, tá? Uma das coisas que acontece quando uma pessoa tem um problema com álcool é que, quando ela vê uma latinha de cerveja, a latinha de cerveja não é mais um estímulo neutro. Ela vai gerar toda uma preparação fisiológica para o uso e, às vezes, inclusive, desencadear uma fissura, porque quando gera essa preparação fisiológica, a pessoa começa a ficar com vontade de usar a bebida. Então, por exemplo, eu que a princípio não tenho um problema com álcool, se eu vejo uma latinha de cerveja, isso até vai gerar alguma salivação, alguma coisa assim, tá? Mas não vai ser a mesma intensidade de reação fisiológica que alguém que usa álcool vai ter ao ver uma latinha de cerveja. E como que eu posso fazer para diminuir a intensidade dessa reação? Porque essa reação vulnerabiliza a pessoa para o uso. Porque se ela tem uma reação muito intensa, de preparação fisiológica, de desejo, etc., né, aumenta a chance dela acabar usando. E não adianta a pessoa nunca... Vão ter situações em que ela vai acabar vendo uma latinha de cerveja.
Tá? Mesmo que o ideal seria que ela não tivesse em casa, por exemplo, cerveja, em algum momento ela vai num casamento, ela vai numa festa, vai ver alguém bebendo, e aí ver pode ser um estímulo que desencadeia um desejo forte. E aí o que se faz num tratamento, como uma técnica de base bem comportamental, é primeiro pedir para a pessoa na consulta ficar olhando uma latinha sem beber, uma latinha gelada sem beber, isso vai gerar uma sensação meio ruim, mas se ela não beber, tu vai começar a gerar essa extinção respondente, porque a visão da latinha não vai ter mais associação com o uso do álcool, tá? Ou a gente usa muito cerveja sem álcool, porque daí a pessoa só dela sentir o gosto, né, e não ter o álcool, já faz com que o corpo já esteja quebrando um pouco esse condicionamento que o álcool fez com a pessoa, porque o álcool ele é um estímulo incondicionado que vai gerar várias respostas fisiológicas, né? E às vezes só de ver uma latinha isso já vai gerar essas respostas de uma prontidão para uso que a gente vai quebrar, então, usando processos de extinção respondente, que é mostrando para a pessoa uma latinha, mostrando para ela, pedindo para ela beber cerveja sem álcool repetidas vezes, tá? Ou algo nesse sentido. Tá? Com o usuário de cocaína, uma coisa que se faz é pedir para a pessoa, geralmente em ambiente de internação, ambiente seguro, ou sabendo o que ela vai, tendo bastante controle sobre o que ela vai fazer depois que ela sair da consulta, tipo, ela vai ficar o dia inteiro com algum familiar, etc., é pedir para ela manipular um pó branco, tá? Que não vai ser cocaína, obviamente, né? Vai ser açúcar, sal, farinha, sei lá. Isso vai gerar uma reação para a pessoa. Só que se ela não usar, e ela não vai usar, porque não é, para começar, não é cocaína, ela vai ficar olhando, etc. Com o tempo, essa reação fisiológica vai diminuir. E se ela repetir isso várias vezes, depois ver um pó branco, não vai desencadear essa mesma intensidade de reação fisiológica. Tá? Isso é um exemplo de como a gente pode usar alguns conhecimentos desses de condicionamento respondente para o uso de álcool e drogas, para o tratamento do uso de álcool e drogas. A gente também usa conhecimentos de condicionamento operante. Tá? Por exemplo, uma das coisas que a gente já sabe que mais impactam no tratamento é o apoio social, é o reforço que o ambiente vai ter, ou para o comportamento que a gente não quer, ou para os comportamentos que a gente gostaria. Tá? E a gente vai envolver muito a família, pedindo, por exemplo, para a família, porque às vezes o alcoolista, a pessoa bebe um monte, etc., daí a família super apoia, a pessoa no outro dia acorda, a casa tá limpa, vamos supor que a pessoa vomitou a casa inteira, fez e aconteceu, e aí a casa tá limpa, tá tudo nos brincos, a pessoa dormiu na cama, etc. Daí, às vezes, uma das coisas que se faz é aconselhar com que a pessoa possa entrar em contato com as consequências aversivas aí do seu uso problemático de álcool, né? Ou que cada vez que ela não beba, alguma coisa assim, que ela seja muito reforçada, tá? Um outro método que tem assim, excelente evidência em pesquisa científica, até vou baixar um gráfico aqui para mostrar para vocês rapidinho. Tá aqui o gráfico. Nessa pesquisa, tá uma pesquisa publicada em 2000 por Petri e colaboradores. Tá? Eles fizeram um tratamento de 8 semanas para usuários de cocaína, em que durante as consultas eles reforçavam os pacientes para cada vez que eles faziam uma tarefa de casa e para cada vez que, porque nesses tipos de tratamento, tá, um tratamento de 8 semanas, as pessoas têm tarefas de casa, tem que preencher alguns questionários, tem que, durante a semana, fazer um levantamento de todas as situações de risco, na outra semana, então cada semana tem uma tarefa de casa proposta, tá? Não é o objetivo dessa disciplina falar o passo a passo de um tratamento desses, tá? Mas durante os tratamentos também essas pessoas têm que fazer exames de urina, tá? E aí o que eles faziam? Para cada vez que o sujeito vinha na consulta, tá? Aqui esse gráfico ele mostra 2 grupos de tratamento. Um que é tratamento psicológico não usando técnicas de condicionamento operante, não faz aquilo que a gente chama de manejo comportamental, que é um tipo de técnica de condicionamento, e o outro, um não fazia e o outro fazia. Tá? O gráfico, o branquinho, é o número de pessoas abstinentes para o uso de cocaína, tá?
no grupo que não fez as técnicas de manejo comportamental, e o traço preto é o grupo de pessoas que fez as técnicas de manejo comportamental, que fez parte do tratamento, essas técnicas de manejo comportamental, e é o número de pessoas abstinentes. Então, vocês podem olhar, tá aqui ao final de 8 semanas, no grupinho que fez essas técnicas, 80% estava abstinente e mais ou menos 40% estava abstinente no outro grupo de tratamento. Sendo que os protocolos de tratamento eram exatamente iguais, com a única diferença que em um dos grupos se fez essas técnicas que eu vou comentar aqui. Tá? Mas o tipo de assunto que era discutido em cada sessão era o mesmo, o número de pacientes tratados em cada grupo era o mesmo, né? O roteiro de cada sessão era exatamente o mesmo, e todos tinham que fazer exame de urina em todas as semanas, etc. O que mudava era manejo comportamental, que era fazer reforço para cada vez que a pessoa chegava no horário na sessão, cada vez que ela fazia as tarefas de casa e cada vez que ela fazia um exame de urina e o exame de urina estava limpo. Cada vez que acontecia um desses três, os pacientes ganhavam uma pequena premiação. Eles podiam participar tipo de um sorteiozinho, tá? Tipo uma raspadinha, assim, que ele podia ganhar algum prêmio para cada vez que fizessem um desses três, né? Viessem na consulta e chegassem no horário, um exame de urina limpo e fizessem as tarefas de casa. Tá? E aí o que se observou é que as pessoas se engajaram muito mais no tratamento quando elas estavam sendo ativamente reforçadas. É claro que esse é um ambiente de pesquisa em que tu dava uma premiação ali para as pessoas, uma pequena premiação, mas a gente vai conversar muito com o paciente sobre o papel dos reforçadores que ele pode ter, e a gente vai servir como um fator reforçador para cada vez que ele tiver alguma pequena vitória. Tá? E o que ele poderia fazer para ele, ou se permitir fazer para cada vez que ele conseguisse, né, atingir algum objetivo, ou como a família poderia servir como um reforçador. Tá certo? Então, esses são alguns exemplos, um exemplo, na verdade, de como a gente pode aplicar conhecimentos de condicionamento clássico e operante em um tratamento. Tá? A gente vai discutir depois em disciplinas que falam bem de tratamento psicológico, como que isso se aplica eventualmente na depressão, como isso se aplica na ansiedade, tá? Hoje em dia, os principais protocolos de tratamento para autismo são de base comportamental, a gente até não estuda isso muito aqui na faculdade, tá? Mas trabalham muito com vários métodos que usam de tecnologias comportamentais, se usa muito na educação, se usa muito em questões de psicologia da saúde, que é como ajudar a pessoa a ter hábitos mais saudáveis de vida, como ajudar uma pessoa a aderir corretamente a uma medicação, tá? Então, tudo isso se usa vários dos conhecimentos que o objetivo dessa disciplina é dar a base conceitual, tá? Para que depois, quando vocês forem ler um livro de tratamento, por exemplo, para autismo, como eu estava falando, eles vão usar esses termos, reforço, punição, reforço positivo, estímulo delta, estímulo discriminativo, esquemas de reforçamento, como se fosse um glossário que o profissional já entende. Tá? O objetivo aqui é que vocês já tenham conhecido um pouco esse glossário, tá? Mas para tornar um pouco mais interessante, eu fui ilustrando com esse exemplo. Tá certo, pessoal? Então, em relação à aula de hoje, era isso.